o primeiro passo aqui, que é super importante, é a gente desenvolver um sistema de classificação dos arquivos pessoais. Então, lembra que eu falei que ele vai refletir a forma de pensar de cada um? Então, cada pessoa ela vai precisar criar um sistema de classificação para os arquivos dela. Né? E aí eu coloco uma sugestão aqui, ó, que é separar, por exemplo, por áreas da vida ou por tipos de mídia. No Windows, ou também no Linux, eles já fazem isso naturalmente aqui por esse tipo de mídia. Né? Então, você tem lá, por exemplo, área de trabalho, você tem documentos, você tem fotos, né, imagens, você tem músicas. Então, o Windows, o sistema de classificação dele é por tipo de mídia. Mas cada pessoa pode utilizar uma própria. Então, no próximo slide aqui que eu vou mostrar, eu vou passar um exemplo para vocês, que é o que muitas vezes eu sugiro para os meus clientes quando eu faço esse tipo de trabalho com eles, que é por áreas de vida. Então, por exemplo, ela pode pegar aqui, ó, ela pode criar uma pasta só com os documentos digitalizados dela. Que documentos seriam esses? Por exemplo, certidão de nascimento, algum tipo de apólice que ela tenha, documento de carteira de motorista. Né? Isso, obviamente, precisa ficar tudo muito bem salvo no computador, né? De modo que não fique tão acessível. Por exemplo, essa pasta não é muito bom que a gente coloque essa pasta aqui de documentos digitalizados na nuvem, por uma questão óbvia de segurança, né? Porque se alguém acessar, ela vai ter à mão todos os seus documentos digitalizados, então isso aqui precisa ter cuidado. Mas se você for optar por fazer cópias digitais, o ideal é que você tenha uma pasta sobre isso. Você pode ter uma pasta para fotos e vídeos. Então, o nosso amigo lá atrás, que falou da questão das fotos, né, ele pode ter lá, dentro da pasta de fotos e vídeos dele, todas as fotos que ele já tirou do papel, ele pode digitalizar tudo e colocar isso no papel, né, e colocar no computador. Mesma coisa, todas as fotos que ele baixa do celular, ele também pode colocar dentro dessa pasta aqui. Uma pasta para músicas, uma pasta para saúde. Então, hoje em dia é muito comum, dentro dos laboratórios ou nos sistemas de saúde de modo geral, o pessoal não te entrega mais o documento impresso. Eles te liberam um acesso e você, de casa, você acessa e baixa os laudos, os resultados dos exames. Então, você pode criar uma pasta chamada saúde, e dentro dessa pasta você pode dividir por tipo, por exemplo, de especialidade, oftalmologia, cardiologia, clínica geral, e você pode colocar os seus exames lá dentro, de acordo também com outro critério. Então, aqui, gente, é só algum exemplo. Né? Por exemplo, eu tenho aqui uma pasta profissional também, no meu caso, onde eu coloco as formações que eu já fiz, certificados, os módulos das pós-graduações que eu fiz, monografias, eu tenho isso tudo separado. Né? No meu caso aqui, eu trabalho bem com esse tipo de sistema por áreas de vida. E por que precisa ser fácil ser definido por cada um, por exemplo, e não por mim? Porque precisa vocês organizarem a vida de vocês do ponto de vista digital, vocês definindo qual é o sistema de classificação, na hora que vocês precisarem recuperar alguma dessas informações, vai ficar mais fácil para vocês. Então, aquilo que a colega falou lá atrás também, de os arquivos sumiram. Às vezes, quando a gente já tem bem definido onde está o quê, né, cada um dos nossos arquivos, fica muito mais fácil da gente achar aquela informação que talvez ela esteja perdida. Né? Então, isso aqui fica como aqui um exemplo, né, de classificação para os dados pessoais aqui, nesse slide que eu estou trazendo. Ok? Depois que você definiu, a gente falou aqui de você definir ou desenvolver o seu sistema de classificação. Então, depois que você fez essa definição, né, criou as pastas primárias lá, você vai partir para uma próxima parte, que é o seguinte, que na minha sugestão é de fazer um backup completo dos dados. Porque muitas vezes, o pessoal fala muito daquela questão de eu me entendo com a minha bagunça organizada. Né? E muitas vezes, quando a pessoa vai fazer uma organização e mexer os arquivos dela de lugar, o que pode acontecer aí sim ela se perder, ou ela acabar apagando arquivos que são relevantes. Então, fazer um backup completo dos dados, mesmo que estejam todos bagunçados, ajuda para, no caso de, se ela perdeu algum arquivo, se ela apagou acidentalmente algum arquivo, ela consegue reaver esse arquivo depois. E aí, depois que ela faz esse backup, aí ela vai para o passo 3, que é realizar, né,
gradualmente, ou seja, ela vai fazendo isso paulatinamente, ou então ela faz de uma vez só a organização dos arquivos. Se a pessoa tem muitos arquivos, é quase certo que ela vai precisar fazendo isso gradualmente. E, principalmente, todo arquivo que ela for criando ou copiando daqui para frente, ela já vai utilizando, fazendo isso dentro do processo de organização que ela criou. Né? Que aí, com o tempo, aquilo vai se consolidando até o ponto de que todos os arquivos dela já ficam numa condição de organização.